está no estado sólido, ela recebe uma temperatura maior, ela passa para o estado líquido. Esse nome é chamado de fusão. Então, fusão nada mais é quando a água está no estado sólido e passa para o estado líquido, como está mostrando aí, tá? Quando a água está no estado líquido, a gente pega a água da torneira, estado líquido, ela recebe uma temperatura maior e passa do líquido para o gasoso. Esse estado é chamado de vaporização. A gente diz que ela evaporou, né? Ela foi para o estado gasoso, o estado de vapor, tá? E quando a água passa direto do sólido, estava em cubo de gelo, passou direto para o estado de vapor, a temperatura é bem alta aí para que isso aconteça, chamamos de sublimação, tá? Para que aconteça a sublimação tem que ser uma temperatura muito grande, tá, gente? Para passar de gelo, cubos de gelo, né, água congelada, para o vapor passar direto aí, é uma temperatura muito grande. Bom, e aí vamos ver agora o contrário, quando ela recebe temperaturas baixas, ou seja, vai resfriar. A água estava no estado gasoso, vapor. E aí ela vai diminuindo a sua temperatura, ela passa para o estado líquido. Lembra que a gente comentou sobre a panela, se vocês já viram a mãe quando coloca a panela, aquela tampa, aquela água que ela evapora, ou seja, passa do líquido para o gasoso, e aí quando ela encontra a tampa, ela bate naquela região mais fria da tampa, e aí ela volta para o seu estado líquido. Então, passou do gasoso para o líquido, como é que se chama? Exatamente, condensação, tá? E aí agora ela tá no seu estado líquido. Ela recebe uma temperatura menor ainda, que é quando a gente bota a água na forminha de gelo e coloca no congelador, lembra disso? Pronto. Aí ela estava no estado líquido e aí a gente botou no congelador, ou seja, a temperatura dela vai esfriar até diminuir e ela passar para o estado sólido. Se passou do líquido para o sólido, como é que chamamos esse estado? Solidificação, essa mudança de estado, né? É chamada de solidificação. Isso mesmo. Muito bem. Viram que não é difícil? É só vocês pensarem na cor. A cor fria esquenta. Ou fria esquenta, desculpa. Cor vermelha esquenta, lembra calor. E cor azul lembra o quê? Frio, baixa temperatura. Tá bom? Ok, gente? Vamos lá. Seguindo, nós temos os usos da água. Quase não sai, né? Usos da água. Para que, ou como, de que forma nós utilizamos a água. E aí tem assim, que tá no livro também de vocês. No livro tem outras coisas também, né? Eu coloquei só essa aí, senão ia ficar muita coisa, muita coisa. Desculpa, a tia passou aqui. Só um minutinho. Bom, gente, no livro tem vários outros que vocês podem ler, tá bom? Mas aí eu coloquei, usamos a água para a limpeza da casa, da louça e da roupa. Usamos a água para a preparação dos alimentos, para a higiene do corpo e outras finalidades, tá bom? Utilizamos a água para diversas atividades do nosso dia a dia, tá? Essas aí são as essenciais, as primordiais, as que mais utilizamos. Mais plantação, deixa eu ver o que tem mais no livro. A irrigação do solo, que é na plantação, fabricação de alimentos e outros produtos, a produção de energia, vocês vão ver ano que vem, no 5º ano, produção de energia nas hidrelétricas e várias outras coisas, tá? Bom, vamos seguir. E aí agora a gente vai ver... Eu não tô conseguindo diminuir, mas é só o E que tá cobrindo, não tem problema não. A gente vai ver agora sobre o ar. Passa aí. É o outro recurso natural. O ar, página 51. Coloquem aí. Vamos lá? Muito bem. O ar. E aí tá dizendo que em volta de todo o nosso planeta está a atmosfera. E o que seria a atmosfera? É justamente, a camada de ar. Ou uma camada formada por diversos tipos de gases, exatamente, tá? E aí ele falou sobre os principais gases que estão na camada de ar. Nós vimos o gás oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio e também na atmosfera tem o vapor de água, que é a umidade da água, tá? Bom, esses 3 gases que ele colocou aí, carbônico, oxigênio e hidrogênio, são os 3 principais gases que compõem a nossa atmosfera.
E aí ele falou sobre cada um específico, a gente já estudou, já viu. Livro de vocês, página 51, diz que o gás oxigênio é utilizado no processo de respirar, exatamente, processo de respiração dos seres vivos, sem o quais nós não conseguiríamos, meu Deus, sobreviver, tá bom? Então, o gás oxigênio é indispensável no processo de respiração dos seres vivos, tá? Bom, o gás carbônico é usado pelas plantas na fotossíntese. Lembra que a gente viu que nós, seres humanos, liberamos o gás carbônico e absorvemos o gás oxigênio. Já as plantas é o contrário, ela absorve o gás carbônico e libera, manda pra gente também o gás oxigênio. É o processo de fotossíntese, né? Onde a planta ela produz o seu próprio alimento, ela faz a limpeza do ar, vamos dizer assim. E nesse processo de limpeza, ela vai produzir também a energia que ela precisa para sobreviver, tá? Bom, o gás nitrogênio é o gás que encontramos em maior quantidade na atmosfera. E aí ele é utilizado em processos que são essenciais à manutenção da vida, como por exemplo no solo. No solo encontramos muito o gás nitrogênio, que é muito utilizado pelas plantas, que vai estar fixado no solo, e por animais como minhocas, tá? Que vivem no solo, tá? Então esses animais vão aí utilizar muito o gás nitrogênio, tá bom? Vamos seguir. E aí a gente viu também sobre o ar em movimento, que justamente vai dar origem aos ventos. Lembram disso? Muito bem. Nós vimos que o vento nada mais é do que o ar em movimento. Como assim? E aí essa imagem está mostrando justamente que quando a luz do sol aquece as superfícies, olha aí, número 1, se determinada região recebe maior calor do sol, sua superfície é aquecida, assim como o ar que está mais próximo dela, ou seja, aquela superfície recebeu o calor do sol, o ar que está perto dela também recebe esse calor, né, que a superfície recebe. Número 2, quando o ar é aquecido, ele fica mais leve e sobe. Quando a superfície é aquecida, o ar também é aquecido. Quando o ar aquece, ele fica mais leve e sobe. Lá em cima, número 3, lá em cima o ar frio e mais pesado, porque se está mais frio, está mais pesado, desce para o lugar em que estava o ar quente. Ele vai trocando de lugar, o ar quente sobe, o ar frio desce. Esse deslocamento de massas de ar forma o vento, ou seja, o ar, por isso que a gente diz que o vento nada mais é do que o ar em movimento, porque o ar que é aquecido da superfície, ele sobe, o ar que está lá em cima e está mais frio, ele desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Esse movimento vai gerar o vento, ok, gente? Bom, e aí a gente vai ver a diferença entre clima e tempo. Eu tô tentando diminuir a tela, não sei porque ela tá me desobedecendo hoje. Ó, vai pra lá, vem pra cá, mas não quer diminuir de jeito nenhum. Tudo bem, mas dá pra gente entender mesmo assim. A gente viu na página 54 a diferença entre tempo e clima. Lembram disso? Tudo bem. A gente viu que tempo é uma condição que pode mudar a qualquer hora. E clima é o conjunto dos estados do tempo. O tempo normalmente é quente. Então, o clima daquele local vai ser quente. O tempo naquela região ali no sul, normalmente é fria. A maior parte do tempo lá, a maior parte dos dias, as horas do dia lá é frio. Então, o clima vai ser um clima frio, tá? O tempo é como está agora, ó. Tava um tempo bom, ensolarado. De repente, começou a chover. Então, isso é tempo, porque muda a qualquer hora. Clima é diferente, tá? O clima vai ser características que vai definir aquela região, aquele local, porque é algo que perdura por muito tempo, tá ok? Bom, aí seguindo, só lembrando, falando ainda de clima e tempo, a gente viu sobre a importância da previsão do tempo, né? A importância para os pilotos, para os navegadores, para os agricultores, porque eles precisam saber o clima daquela região, não o tempo, porque ele não vai plantar hoje mesmo já vai crescer. Ele precisa saber do
clima, porque ele precisa saber como é o tempo na maior parte ali dos dias, né, naquele local. Então, ele precisa saber do clima. Então, é muito importante a previsão do tempo também para os agricultores. E para saber ou identificar, né, saber a previsão do tempo, as pessoas, os estudiosos, estudam de acordo com utilizando alguns instrumentos que a gente viu. A gente viu a biruta, a gente viu o pluviômetro e a gente viu o anemômetro. Lembram disso? Muito bem. Tá tudo aí no livro. A gente só tá fazendo aquela revisão rápida, né? Para não ficar muito cansativo. Ok, gente? Bom, nós vimos o saneamento básico, página 58. Saneamento básico. Nós vimos que o saneamento básico é o conjunto de medidas adotadas para proporcionar um ambiente higiênico e saudável às pessoas. Ou seja, é o tratamento do lixo, da água e do esgoto, para que as pessoas tenham melhores condições de vida. E quem é que oferece esse saneamento básico para as pessoas? Sou eu que tenho que fazer o saneamento básico? É você que tem que fazer? Exatamente, não. São os governantes, a gente já viu isso, não é? São os governantes daquele determinado local que deve oferecer um saneamento básico adequado para as pessoas de determinadas regiões, localidades. Lembra que estudamos isso? Muito bem. E aí seguimos vendo a questão do tratamento do lixo, que o lixo vai ser tudo aquilo, todos os resíduos sólidos que as pessoas não usam, que são descartados pelas pessoas. A gente viu que há 3 formas do tratamento para o tratamento do lixo. A gente viu o lixão, que é quando jogam o lixo a céu aberto, que aí não é legal porque junta animais peçonhentos, que vai trazer muitas doenças, além de prejudicar o solo e o subsolo. Lembram? Se prejudica o subsolo, consequentemente vai nos prejudicar também. E aí a gente viu também o aterro sanitário, que é a forma mais correta de se descartar o lixo. Porém, como o custo para um aterro sanitário de qualidade é alto, acaba que na grande maioria das cidades não tem um aterro sanitário de qualidade. Em alguns locais que até tem, porém não é adequado, não é da forma correta, tá? E aí a gente viu a compostagem e a reciclagem, ainda na página 58. A gente viu justamente a compostagem, que é fazer o adubo com resto de plantas, de vegetais, para que seja utilizado no solo, tornar o solo mais fértil e não simplesmente descartar, jogar de forma inadequada aqueles restos de alimentos, de plantas, tá? E a gente viu a reciclagem, que é você utilizar um produto que ia ser descartado com outra finalidade, tá certo? Bom, seguindo, nós vimos o tratamento da água, página 59, que é importantíssimo fazer esse tratamento para que a gente não receba a água contaminada por doenças, bactérias, impurezas que venham aí se essa água não for tratada. Porque a gente retira da natureza a água para utilizar. Então, se a gente tira, primeiro, se a gente suja, a gente vê o tratamento do solo. Se a gente não faz o tratamento do solo adequadamente, consequentemente a água que a gente vai retirar da natureza vai estar contaminada. Então, precisa ter o tratamento antes que essa água chegue à casa das pessoas. E isso é o saneamento básico, é tratar a água quando ela é coletada de sua fonte natural, né? Rios, lagos, fontes que existem no subsolo. Lembra das cacimbas, os poços? Muito bem. Eles precisam ser tratados antes das pessoas consumirem aquela água, tá? E aí tem na página 59 a estação de tratamento. Tem o passo a passo de cada estação, ou de cada do tratamento dessa água. E aí, observem direitinho até chegar às nossas torneiras, ok? Seguindo, aí você vira a página, na página 60, tá falando sobre o tratamento de esgoto, que é justamente a água que já foi utilizada. Quando a água já é utilizada, é contaminada por qualquer outro produto, ela é chamada de esgoto. Então, para que essa água não saia daquela forma, porque ela vai sair e vai voltar para onde? Para a natureza, né?
Então, para que ela não seja jogada na natureza do jeito que saiu das casas e das indústrias, é preciso que se tenha o tratamento de esgoto, tá? Preciso que se tenha uma estação de tratamento para tratar essa água que sai das residências e das indústrias antes de despejá-las nos rios, nos lagos, tá? Nos mares. Ela precisa ser tratada. Tanto a água que vai para a nossa casa, como a água que sai. Porque se não tiver esses dois tratamentos, não adianta. Não adianta só tratar a água que entra na minha casa. Quando eu digo eu, não estou falando que eu que tenho que fazer, não, tá, gente? É uma questão de governo aí. Não adianta tratar só a água que chega às nossas casas e a água que sai, não. Até porque vai ter um trabalho redobrado para tratar aquela água quando coletar ela novamente. Por quê? A água que sai eu vou despejar onde? No rio, no mar. A água que eu pego, eu vou pegar onde? Do rio também. Então, eu vou pegar aquela água contaminada que eu joguei, tá? Então, é importante tratar tanto quando vai para a casa das pessoas e também quando sai. Bom, e é isso. Por hoje é só, tá bom? Nós vimos também sobre a degradação dos recursos naturais, foi nosso último assunto, mas a gente não vai comentar sobre ele não, tá? Para não ficar tão extenso. A gente vai ver agora a nossa atividade da folhinha. E aí? Estão com ela aí? Peguem aí para a gente explicar. Bom, o primeiro quesito pediu: como estudamos nessa unidade, o sistema solar tem 8 planetas que giram no sistema solar. Comecei, foi? Bom, escreva o nome deles em ordem crescente. Aí é deles, tá, gente? Foi uma erro de digitação, é deles. Vou até estar aqui no meu, para eu ver. Escreva o nome deles em ordem crescente. Resumindo, você vai escrever o nome dos planetas, dos 8 planetas em ordem crescente, ou seja, do mais perto para o mais distante. Segundo, complete as frases. Vocês vão ler as frases, de acordo com a gente estudou galáxia, já ia dizer o nome, ó. Estrelas, sobre os astros. Você vai completar as frases, vai lendo e vai completando, tá bem simples. No terceiro quesito, você vai fazer um desenho para representar cada fase da Lua. O quarto quesito vai completar as frases com as palavras que estão no quadro, tá? Então, vamos contar comigo. Eu tenho quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 linhas. Quantas palavras eu tenho no quadro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu tenho 12 linhas e 12 palavras no quadro, isso quer dizer o quê? Exatamente, que para cada linha eu vou ter uma palavra diferente, que não pode repetir palavras, ok? Vocês são muito espertos. E é isso, vamos lá? O quinto quesito pede para você dizer com suas palavras. Gente, tem que copiar a pergunta e responder, tá certo? Não pode copiar só a resposta, não. Vamos treinar essa letrinha aí. Não é com preguiça, não, é caprichando, tá? Tô aqui, ó. Só de olho. Você vai responder o que é claro que vai ser com suas palavras, mas de acordo com o que a gente estudou, tá? De acordo com o que tá lá no livro. Você vai dizer o que é biosfera, você vai dizer o que é atmosfera, C, o que é hidrosfera e D, o que é crosta terrestre. Mais fácil que esse, só 2 desses, né? Sexto quesito, você vai explicar o que é e quais são os recursos naturais. Lembra que a gente estudou recursos naturais? Foi o último assunto. Você vai dizer quais são, o que é e quais são os recursos naturais. E diferenciar, dizer a diferença dos recursos renováveis e dos não renováveis. Gente, tem 3 coisas para você fazer aí. Você vai dizer o que é, quais são e a diferença dos recursos naturais renováveis dos não renováveis. 3 coisas para fazer aí. Ok? Ok? Muito bem. Sétimo quesito, você vai responder de acordo com o que estudamos sobre o solo. Como o solo é formado, quais os tipos de solos que estudamos e vai explicar cada um. A agricultura e extração mineral são atividades, estou na letra C do sétimo. São atividades realizadas pelo homem, onde ele utiliza o solo. Comente sobre essas atividades. Vai falar sobre a agricultura e sobre a extração mineral. Oitavo, você vai ler cada frase e responder de acordo com o que nós estudamos sobre a água, ok? E no 10º,
você vai dizer com suas palavras o que é o saneamento básico e qual a importância desse recurso. Tá certo, gente? Por hoje é só. Só. É isso, tá? Boa atividade. Primeiro responda a atividade, depois assiste o vídeo de correção, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Até daqui a pouco no vídeo de correção. Tchau.